A crítica textual do Novo Testamento em defesa da fé cristã. Documentos do primeiro e início do segundo século que atestam o Novo Testamento já escrito dentro do primeiro século. Desde o início do século XX, o Novo Testamento tem se tornado alvo de ataques pseudo-racionalistas por parte dos críticos liberais e, pasmem, muitos seminários teológicos têm difundido sutilmente os mesmos pressupostos do liberalismo e do progressismo anti-ortodoxo. É muito comum eruditos anticonservadores afirmarem com falsa propriedade que os textos do Novo Testamento no primeiro século eram transmitidos somente através da oralidade e que não existiam documentos escritos dos textos neotestamentários dentro do primeiro século. E afirmam os acadêmicos parciais que os livros do Novo Testamento não são, na verdade, escritos anônimos do segundo século. Essa vertente nociva para a fé cristã tem sido adotada até mesmo nos meios teológicos. A tal interpretação pífia tem sido sustentada mesmo por teólogos e eruditos denominados cristãos. Mas, inconsciente ou consciente, parece que os teólogos cristãos não percebem as implicações negativas para defender tal ensejo, que é um prato cheio para os ateus, agnósticos e evolucionistas, pois os mesmos zombam e menosprezam a autenticidade dos textos sagrados. Agora pensemos de maneira equilibrada e coerente. Como poderíamos confiar as nossas consciências e convicções morais éticas em um conjunto de livros cuja redação provém de autores anônimos, ou seja, de autores posteriores aos eventos evangélicos? Se fosse esse o caso, óbvio que o texto sagrado seria motivo de desconfiança e dúvida, pois os apócrifos é que contêm essa fama de origem incerta. Todavia, se os evangelhos e as cartas apostólicas estiverem no mesmo contexto, não poderíamos creditar a tal obra as nossas confissões de fé e moral. Desse modo, o conceito de sola escritura seria passível de erro. Dito isso, nos tempos modernos, onde até alguns acadêmicos e autores cristãos oferecem munição ao ateísmo, faz-se necessário conhecermos profundamente essas questões cruciais para a ortodoxia da fé, e também para manter ilesa o fundamento da sola escritura, que desde os primórdios também era sustentada pelos primeiros pais. Além disso, também é de extrema importância que nós, cristãos professos, tenhamos algum domínio básico sobre esse assunto, para ajudarmos a combater essas tendências progressistas e relativistas que desejam minar a segurança dos fiéis no tocante aos textos sagrados do Novo Testamento. A ideia absurda de que os evangelhos, que piedosamente lemos todos os dias, são redações tardias e não descrições exatas de testemunhas oculares, ofuscam o testemunho indubitável desses autores e passam a lançar dúvidas sobre a possibilidade de manipulação, corrupção e adulteração dos livros em questão. Visto que, se realmente os 27 livros que compõem o Novo Testamento não se originaram de seus respectivos autores, deveríamos confessar também a real possibilidade de corrupção e manipulação intencional do texto bíblico, pois estaríamos sujeitos a acreditar em testemunhos secundários ou terciários sobre essas narrativas orais que envolveram o ministério de Cristo e de seus apóstolos. É sempre necessário rebater e refutar a posição liberal de certos teólogos eruditos e acadêmicos e professores céticos, pois o nosso país está infestado de falsos guias cegos, que dia após dia estão seduzindo milhares à descrença com suas falácias infundadas, porque sabem que os acomodados compram tudo o que lhes é oferecido. Então, aqui nesse curto e objetivo esboço, quero vos elencar alguns documentos que provam, alguns documentos da patrística do primeiro século, que provam por A mais B que o Novo Testamento já estava escrito no primeiro século, ou seja, os evangelhos, as epístolas paulinas e as gerais não foram elaboradas por pseudepígrafos,
como alegam tais autoridades e entusiastas de leigos no assunto. Com isso, reafirmamos a nossa convicção de fé, a saber, cremos que o Novo Testamento foi escrito inspiradamente por Deus, por seus devidos autores, que foram testemunhas oculares e discípulos destes. Então temos as cartas de Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia viveu aqui entre 68 e 107 depois de Cristo. Na sua carta aos Efésios, o bispo de Antioquia, que escreveu por volta de 95 a 100 depois de Cristo, disse: está escrito, Deus se opõe aos orgulhosos. Esse é o testemunho de um autor do primeiro século. Este fora aluno do apóstolo João e conheceu também a Paulo. E ele é muito categórico quando diz que tais palavras estavam escritas. Conseguintemente, isso implica que essa passagem, em seus dias, era considerada escritura sagrada. E esse texto só pode ser lido em 1 Pedro 5, verso 5, ou Tiago 4, versículo 6. Porém, os críticos podem objetar que esse texto pode ser uma referência de Inácio a Provérbios 3,34, e não necessariamente ao texto de 1 Pedro ou o texto de Tiago. Vejamos se esse argumento se sustenta à luz da análise morfossintática do texto. Bem, o texto em hebraico reza: certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos, como podemos ver no próximo slide. Aqui o texto em hebraico. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos humildes. É nítida a diferença textual entre a escrita de Inácio e o texto em hebraico. Mas os críticos podem recorrer ao texto grego do Antigo Testamento, a Septuaginta. E realmente, ao analisarmos a passagem dentro dessa obra, veremos a semelhança ortográfica. Contudo, há uma diferença substancial que não permite qualquer crítico textual sério tomar como fonte primária a passagem de Provérbios 3,34 para a referência feita por Inácio de Antioquia. Isso se dá porque no texto da Septuaginta aparece Kyrios e não Theos, e o substantivo nominativo Theos só aparece nos textos de 1 Pedro 5 e Tiago 4, 6. Mas esse substantivo nominativo, Senhor, Kyrios, dentro da Septuaginta, jamais é substituído por Deus. Apenas em alguns casos pelo próprio tetagrama, mas não por Deus, que seria Elohim no hebraico. Portanto, se Inácio tivesse usado como fonte para sua dissertação o texto de Provérbios 3,34, como lemos na Septuaginta, deveríamos ler: está escrito, o Senhor se opõe aos orgulhosos. Pois isso não seria problema algum para ele, haja vista que, se ele não possuísse em mãos os manuscritos do Novo Testamento, essa seria a forma sintática e morfológica de leitura que ele utilizaria. Mas como podemos ter certeza de que Inácio realmente rezou Deus ao invés de Senhor, tiremos essa conclusão do próprio texto original, direto do grego, da Epístola de Inácio, que concorda com o que tenho exposto até aqui. Então temos aqui o texto em grego, Gegraptai gar hyperephanos hopheos antitacetai. Na Epístola de Inácio de Antioquia aos Efésios, capítulo 5, em uma tradução literal podemos ler: pois está escrito, Deus se opõe aos orgulhosos. O texto é muito claro. O escritor Inácio de Antioquia usou como fonte escriturística ou o texto de 1 Pedro 5, verso 5, ou Tiago 4, versículo 6, visto que essa leitura só é encontrada nesses dois textos do Novo Testamento. Aqui, Gegraptai está escrito, né? Pois, gar, conjunção. Aí temos Gegraptai está escrito. Hopheos, Deus se opõe, antitacetai, ou resiste, aos orgulhosos. Hyperephanos. Então temos aqui o texto da Septuaginta, como vocês podem ver aqui, Kyrios, não tem Theos aqui, Kyrios. Cartas de Policarpo aos Filipenses. Policarpo foi um pai da igreja do primeiro século que escreveu ali no início do segundo. Deixou-nos também um testemunho de que o Novo Testamento já estava impresso num documento dentro do primeiro século. Ele escreveu a Epístola aos Filipenses e no capítulo 3 podemos ler: o abençoado apóstolo Paulo vos escreveu uma carta que, se a estudarem, encontrarão o sentido
de terem sido levantados na fé. Implicações históricas. Está nítido que Policarpo, que foi aluno do apóstolo João e que escreveu também uma epístola aos Filipenses por volta de 115, fez menção à carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Filipos, pois em sua afirmação ele diz que a comunidade dos filipenses, para quem ele também escreveu, haviam recebido uma carta escrita pelo próprio apóstolo dos gentios, ou seja, nos dias de Policarpo, que foi contemporâneo dos apóstolos, a carta aos filipenses já era reconhecida como um manuscrito inspirado por Deus. Policarpo também disse na sua epístola aos Filipenses, capítulo 12, o seguinte: pois está declarado nas Escrituras, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aqui mais uma vez está claro que Policarpo usa o texto de Efésios 4, 26, e ele o reconhece como Escrituras, ou seja, em pé de igualdade aos textos canônicos da Taná. Essa é uma evidência estrondosa de que as cartas paulinas já eram manuscritos com autoridade litúrgica dentro do primeiro século, refutando as alegações irresponsáveis dos críticos e liberais acadêmicos. Porém, os mesmos ainda podem recorrer ao argumento de que Policarpo fez uma referência ao texto de Salmo 4, verso 4. Vejamos, contudo, se no hebraico ou na versão grega, a Septuaginta, o texto corresponde à mesma estrutura morfológica e semântica do que podemos ler aqui na epístola de Paulo aos Efésios. Vejamos. Então temos o texto aqui em hebraico. Aqui, ó. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Temos o texto aqui, então, em hebraico. Como vemos, o texto em hebraico está muito distante, morfologicamente e também semanticamente, do que podemos ler em Efésios 4, 26, texto do qual foi a fonte primária de onde Policarpo extraiu o seu comentário. Temos aqui o texto da Septuaginta. O texto direto da Septuaginta pode se traduzir assim: tremei e não queirais pecar. Falai nos vossos corações, nos vossos aposentos e emudecei. É nítido, mais uma vez, que a fonte para o comentário de Policarpo não foi nem o texto advindo da versão grega da Septuaginta, nem o texto hebraico do Salmo 4, verso 4. Comparando a leitura, é muito objetivo que o texto que serviu de fonte para o escritor, Policarpo, foi o texto grego do Novo Testamento, de Efésios 4, 26, o que deixa claro que, para o autor eclesiástico do primeiro século, a carta de Paulo aos Efésios era considerada e já possuía o status de Sagrada Escritura. Clemente de Roma viveu entre 35 e 99 depois de Cristo, mais um bispo do primeiro século. Ele viveu no primeiro século e também deixou nos escritos que provam a historicidade e a canonicidade do Novo Testamento no primeiro século. Na sua epístola aos Coríntios, capítulo 30, parágrafo 2, ele diz: como se lê, Deus resiste aos orgulhosos, dá porém graça aos humildes. Aqui Clemente faz menção à passagem de 1 Pedro ou Tiago 4, 6, afirmando que tal conteúdo podia ser lido, ou seja, fazia parte de um documento já no primeiro século. Carta de Barnabé. Temos o documento aqui de Barnabé. A epístola de Barnabé é datada, que é um consenso acadêmico, entre 70 e 110 depois de Cristo. Aqui nós podemos ler no capítulo 5 o seguinte: como está escrito, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Aqui temos o testemunho de Barnabé, um documento do primeiro século que faz menção à passagem do Evangelho de Mateus 22, 14, e declara que tal passagem estava escrita, ou seja, nos dias do escritor, no primeiro século, o Evangelho de Mateus era conhecido já como um texto escrito. Além das evidências internas para a datação da epístola de Barnabé, como pertencente entre o período de 70 a 110 depois de Cristo, temos também o testemunho de escritores eclesiásticos do segundo século, Clemente de Alexandria e Orígenes, que afirmam e reconhecem que essa epístola foi escrita pelo próprio autor Barnabé
aquele mesmo que acompanhava Paulo em suas viagens missionárias. A epístola se encontra inteira em seus 21 capítulos no Códice Sinaíticos, Hierossolimitanos e também numa versão latina muito antiga do IV século. O autor da epístola faz menção inequivocamente ao texto de Mateus 22,14, visto que a expressão muitos são chamados e poucos os escolhidos não aparece em nenhuma outra literatura judaica, seja ela canônica ou não. Então temos também o texto aqui para tirar as dúvidas, para sanar qualquer dúvida em grego, a da epístola de Barnabé. E de fato o texto em grego aqui, o grego uncial maiúsculo, nós podemos ver aqui a partir da fonte do Códice Sinaíticos, está escrito, gegraptai, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Também no capítulo 21, verso 1, na epístola de Barnabé, podemos ler: é bom, portanto, guardar os preceitos do Senhor que estão escritos, e a eles conformar o comportamento. Implicações teológicas. Em mais um caso, o autor dessa epístola, que é consensualmente datada do primeiro século, fornece-nos evidências literárias e objetivas sobre a existência do Novo Testamento escrito já no primeiro século. Pois Barnabé faz menção primeiro à passagem de Mateus 22,14 e também alega que as ordenanças do Senhor Jesus tinham sido escritas. Isso fica óbvio, uma vez que ele mesmo citou anteriormente o verso 14 de Mateus 22. Então temos aqui o texto em grego também, capítulo 21 da epístola de Barnabé, de kaiomata tu kyriou hossa gegraptai. O texto em grego da epístola de Barnabé diz exatamente: é bom, portanto, guardar os preceitos do Senhor que estão escritos e a eles conformar o coração. Aqui o autor da epístola deixa claro que os preceitos, as ordenanças de Cristo estavam escritas já no primeiro século. Temos aqui Papias, nasceu antes de 70 depois de Cristo, é mais um bispo do primeiro século. Esse é um outro escritor eclesiástico do primeiro século e que fora contemporâneo dos apóstolos. Também afirmou em seus dias que o Evangelho, segundo Marcos e Mateus, foram redigidos por seus próprios autores no primeiro século, e não por escritores anônimos, como alegam os relativistas acadêmicos. Vejamos o testemunho de Papias, que sobreviveu na obra do historiador Eusébio de Cesareia. Então temos aqui o testemunho de Papias, escritor do primeiro século. Marcos, intérprete de Pedro, escreveu com exatidão, mas sem ordem, tudo aquilo que recordava das palavras e das ações do Senhor. Não tinha ouvido e nem seguido o Senhor, mas, mais tarde, Pedro, como Pedro ensinava, adaptando-se às várias necessidades dos ouvintes, sem se preocupar em oferecer uma composição ordenada dos preceitos do Senhor. Marcos não nos enganou, escrevendo conforme recordava. Tinha somente uma preocupação: nada negligenciar do que tinha ouvido e nada dizer de falso. Isso está na obra aqui de Eusébio de Cesareia, História da Igreja. Também, Papias de Herápolis, a respeito do Evangelho de Mateus, ele declarou: Mateus, por sua parte, pôs em ordem os dizeres na língua hebraica e cada um depois os traduziu como pôde. Também está aqui preservado na obra de Eusébio de Cesareia. Conclusão teológica histórica e crítico textual comparativo. Estes 4 autores, 5 na verdade, cristãos do primeiro século, nos fornecem estas evidências textuais que fixam de modo claro e inquestionável o Novo Testamento no primeiro século. Não como apenas uma mensagem oral, mas também como um documento já reconhecido como escritura por estes discípulos do colegiado apostólico. Portanto, nos levando a uma ortodoxia bem fundamentada sobre a origem canônica do Novo Testamento, tratada como Sagrada Escritura ainda no período do primeiro século. Quanto aos eruditos e teólogos progressistas que alegam de modo irresponsável que o Novo Testamento foi escrito não por testemunhas oculares. Cuidado, igreja. Estes estão atuando com intermináveis conjecturas. A nossa fé ortodoxa detém as evidências histórico-manuscritológicas. É sempre melhor uma grama de evidência do que 1 quilo de pressuposição.
Somente essas evidências histórico-documentais que extraímos da patrística no primeiro século são esmagadoras em favor da historicidade do Novo Testamento no primeiro século. Isso porque ainda temos várias outras evidências arqueológicas, papirológicas, que advogam em favor da antiguidade dos livros do Novo Testamento, remontando assim até ao primeiro século, sendo confeccionados direto da pena dos apóstolos, ou dos que conviveram com eles, como foi o caso de Marcos, Lucas, Judas e Tiago, irmão do Senhor. E não são literaturas anônimas produzidas em qualquer momento do segundo século, que é a interpretação preconceituosa da maioria dos críticos textuais do Novo Testamento atualmente. Todavia, os mesmos têm que ignorar essas toneladas de evidências irrefutáveis, somente para suportarem um chamado de consenso acadêmico, pois para muitos eruditos é mais formidável disseminar e entoar o cântico da maioria do que se opor a ela. Entretanto, como podemos ver, os dados na patrística, na historiografia, na papirologia e nas várias evidências arqueológicas depõem contra os pressupostos adotados por essa maioria dentro do mundo acadêmico. O que realmente importa são os fundamentos verídicos, como diz o maior crítico textual do Novo Testamento grego em atividade, Daniel B. Wallace. É bem melhor ter uma grama de evidências do que 1 quilo de pressuposição. Crítica textual em defesa da fé.